Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Vamos a mais um vídeo do canal. Se você está aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues. Este vídeo é um vídeo complementar. A gente vai continuar com o tema lote ou parte da fortuna, que foi um vídeo que eu postei na semana anterior. Se você não assistiu o vídeo, então pega aqui no card, assiste para você acompanhar a ideia inteira, porque senão você vai ficar um pouquinho perdido aqui neste vídeo, tá bom? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários aqui, é bem interessante, né? Na semana passada eu vi alguns comentários muito interessantes e vocês puderam perceber como observar o regente do lote, né? O planeta que tem domicílio no signo do lote da fortuna diz bastante, né? Eu vi que alguns de vocês conseguiram ter alguns insights aí sobre características da própria vida, né? Bem legal mesmo. Não é um tema muito explorado, vamos dizer, com a consistência que ele tinha lá na astrologia do período helenístico, agora numa astrologia mais contemporânea, principalmente na visão moderna. Na tradicional ainda é bastante usado, tá? A maioria dos astrólogos tradicionais vai colocar a leitura na carta sobre lote da fortuna e lote do espírito, pelo menos, né? Mas existem muitos lotes, como eu falei para vocês. Qual é a ideia complementar? Então vamos lá. Só relembrar do primeiro vídeo. Lote ou parte da fortuna diz respeito às coisas da vida material e da vitalidade, energia, questões do corpo mesmo. Ele é o lote da lua, por isso ele é associado ao corpo, porque para os astrólogos do período helenista, né? Período helenístico, a lua representa as condições mais próximas à matéria da terra, porque ela está mais próxima à terra, enquanto o sol representava as coisas mais ligadas ao espírito, né? Tanto que o lote do sol é chamado de o lote do espírito, ou antigamente era o daimon, né? E por questão disso, então, a lua tem relação com assuntos da matéria. Nunca o lote da fortuna vai dizer sobre questões de karma, sobre questões de benefícios adquiridos por meio de avanço espiritual, né, de progresso espiritual, por exemplo. Não tem essa relação direta, tá, gente? Isso daí é mais uma divagação, né? A gente pode dizer que é algo assim que foge à tradição. Agora, o que eu trouxe hoje de diferente? No passado, principalmente na literatura do Vettius Valens, que foi um astrólogo de muita importância no período helenístico, ele viveu no século II, ele desenvolveu uma escola de astrologia e ele tinha uma influência, ele teve, né, uma influência grande sobre os astrólogos que vieram depois também. Ele é citado por muitos astrólogos dos períodos seguintes, né? Ele escreveu a Antologia, que são 9 livros, onde ele vai passando sobre várias questões astrológicas, né? E quando ele está falando de lotes, ele entra bem profundo, por exemplo, nos assuntos das casas. É um tema bem legal. Infelizmente, a gente não tem o trabalho do Vettius Valens em português, né? Eu comecei a traduzir ele, vamos ver se eu consigo terminar. Mas o que eu quero trazer é uma possibilidade que o Valens apresenta ali, que é derivar as casas a partir do signo do lote, tá? Então, derivar as casas é um tema que eu já coloquei aqui no canal, já fiz um vídeo sobre casas derivadas, né? Você coloca a casa em questão como se fosse a primeira. Para nós aqui, que interessa é a casa, o signo, onde está o lote da fortuna. Essa casa vai se tornar a primeira, como se fosse um ascendente. Então, você vai ter a segunda casa a partir dela, significando os assuntos financeiros, a terceira é o assunto dos irmãos de rotina, a quarta sobre pais, propriedades imobiliárias, e assim por diante, seguindo em todos os temas das casas, né? Isso é bem interessante, gente, porque o 11º signo, a partir do signo onde está o lote da fortuna ou da casa, né? Lembro que então nessa visão antiga ainda se usava os signos inteiros. Você vai ter informações importantes sobre áreas da vida onde você pode ter benefícios. Então, lembre-se que eu falei no vídeo anterior que às vezes o lote sozinho não está em condição de dizer sobre grande abundância, porque é uma estrutura da carta. Às vezes o lote está na casa 12, por exemplo, na casa 6, não está indicando grande abundância, mas você pode derivar as casas a partir desse ponto. E aí você vai ter informações complementares. Então, vamos supor, a 11ª casa a partir do lote, que diz sobre a condição de benefícios, de presentes, de dádivas, ela pode trazer esse conteúdo
em acréscimo à 11ª casa radical do seu mapa normal, a partir do ascendente. Então, você vai complementar, tá? Então, é sempre dito que a 11ª casa, a partir do lote, é uma casa que indica onde os benefícios da vida, as coisas boas da vida podem chegar. Por meio de quem? De alguma pessoa, por meio de alguma atividade, por exemplo, tá, gente? Porque a 11ª casa é a casa considerada como do bom espírito, lembre-se disso? Agora, você pode utilizar essa derivação para complementar todos os temas. Então, a 2ª casa, a partir do lote da fortuna, diria sobre condições da vida material. Então, eu posso associar a 2ª casa a partir do lote com a 2ª casa radical. Às vezes vai coincidir, se você tiver o lote na 1ª casa, por exemplo, né? Se você nasceu no momento ali de proximidade da lua nova, né? Onde a lua está em conjunção com o sol, pode ter o lote da fortuna ali na 1ª casa. Então vai coincidir as casas, né? Não vai estar muito diferente, mas na grande maioria das vezes ela vai ter uma diferença. Aí você pode usar essa derivação para complementar os significados, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês de específico nesse vídeo. Existem outras possibilidades de trabalho com os lotes, existe uma técnica para a previsão pegando os períodos, né? Que chamamos de aféses, mas ela vai entrar em algumas questões um pouquinho mais complexas, então eu não vou passar nesse vídeo porque eu sei que tem pessoas em nível básico de estudos da astrologia, né? Vamos deixar para um futuro, ela não é muito simples, né? Vai ter aí uma informação anterior sobre certos períodos de anos relativo aos planetas, né? E aí depois dividir também o aféses da fortuna e o aféses do espírito, ela vai entrar em alguns detalhes que são um pouquinho mais complexos. Então aí eu já deixo um pouco mais para frente, tá bom, pessoal? Então era isso, aproveite, divirtam-se aí derivando as casas a partir do lote da fortuna. Então era isso, tá? Agora sim, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos e até a próxima, então até mais.